Vou gravar. Dois. Bora lá. Agora sim, tá gravando tudo. Prisão cautelares. Conceito de prisões cautelares. Ó, controle. Privação da liberdade de locomoção, com recolhimento ao cárcere, seja em virtude de flagrante delito, ou ordem escrita e fundamentada pelo juiz. Então, ó, que é prisão cautelar. Prisão cautelar são aquelas que, ó, privação de recolhimento ao cárcere, ela se dá de duas formas: em virtude de flagrante delito, ou por ordem escrita fundamentada do juiz. Bom, vou ver se o trem não fica amarelo. Eu só posso ser preso cautelarmente antes, ou por ordem escrita do juiz, ou salvo na prisão em flagrante. Deixa eu ver quem está chamando aqui no bate-papo. Tá gravando. Acho que era isso, estou perguntando. Tá gravando, gente, tá gravando. Hoje a internet está ruim demais. Não, ó, ordem escrita do juiz. Divisão legal. Divisão legal. Ela pode ser prisão penal, também chamada prisão definitiva, que é aquela que ocorre após o trânsito em julgado, de sentença condenatória. Então, ó, quando da sentença condenatória transitou em julgado, o juiz da execução penal ele vai expedir, ó, a prisão. Essa prisão é o que nós chamamos de prisão penal, é uma prisão definitiva. Agora no Instagram, não sei se vocês acompanham, existe a Polícia Civil tem um Instagram, aí foi criado aqui em Imperatriz um chamado Grupo de Pronto Emprego. Esse Grupo de Pronto Emprego, ele funciona principalmente para cumprir essas medidas cautelares. É eles que estão cumprindo esses mandados de prisão que são expedidos pelo Poder Judiciário. Então, quando o cara é condenado e aí transita julgado, o processo faz execução penal, o juiz da execução penal vai decretar a prisão desse cara. Ó, essa prisão é uma prisão penal, é uma prisão que tem caráter definitivo. Ela ocorre, ó, após o trânsito julgado, para ele iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, no regime semiaberto ou no regime aberto. Tem gente que pensa que ele foi condenado no regime aberto, ele não vai ser decretada a prisão dele para ele iniciar o cumprimento, não. Ó, se ele não comparecer lá na CCPJ, ó, o juiz vai decretar a prisão dele para ele iniciar o cumprimento da pena, mesmo no regime aberto, ou no semiaberto, ou no fechado, dependendo do que foi a sentença condenatória. E essa prisão é uma prisão penal, ela tem caráter definitivo. Mas aí nós temos as chamadas prisão cautelar. E o que é a prisão cautelar? A prisão cautelar é aquela que ocorre antes do trânsito em julgado, da sentença condenatória, visa assegurar
assegurar a eficácia do processo. Ó. A prisão cautelar, toda vez que vocês observar que aconteceu uma prisão antes do trânsito julgado, antes de ter sentença, durante a fase de inquérito, durante a fase do processo, antes de ter sentença, antes da fase da execução penal, essa prisão é uma prisão cautelar. Só pode ser prisão cautelar. Outros chamam assim, como aquela lá é prisão penal, essa aqui, ó, alguns doutrinadores chamam de prisão processual. Processual. Ela visa assegurar a eficácia do processo. E quais são essas prisões cautelares? Ó, espécies de prisão cautelar. Hoje nós temos 3 espécies de prisão cautelar. Se aconteceu uma prisão antes da sentença condenatória transitada e julgado, só pode ser uma dessas 3 prisões. Ou ela é uma prisão, eu vou deixar até em negrito, em flagrante, eu vou botar em caixa alta, em flagrante, ou ela é uma prisão temporária, ou ela é uma prisão preventiva. Ó, se aconteceu uma prisão, ó, foi preso fulano, não tem nem processo, foi na fase de inquérito, só pode ser uma dessas prisões. Ou ela é uma prisão em flagrante, ou ela é uma prisão temporária, ou ela é uma prisão preventiva. Só existem essas 3 espécies de prisão cautelar. Não tem outra. Se a prisão aconteceu, ó, após o transjulgado, lá para o cumprimento da pena já, aí é uma prisão pena, é uma prisão definitiva. Não é uma prisão cautelar. A prisão cautelar é uma prisão temporária. Ela é uma prisão processual. Ela visa assegurar a eficácia do processo. Se você está respondendo um processo ou um inquérito policial e você está, de certa forma, atrapalhando a investigação ou atrapalhando a instrução processual, ó, você está sendo chato, está incomodando, o juiz ele pode te afastar. Como é que ele vai te afastar? Decretando uma prisão. Qual prisão? A em flagrante não é, ou temporária preventiva. A gente vai aprender lá na frente que também não é a temporária, só cabe a prisão preventiva. Então, bora começar a falar pela primeira, a chamada contra o N, o que cai, prisão em flagrante. Prisão em flagrante. Ó, a prisão em flagrante vem disciplinada dos artigos 301, artigos 301 a 310 do Código de Processo Penal. Leitura importante, eu não vou estar lendo os artigos, apesar que eu estou com o código bem aqui aberto, mas não vou estar lendo, não. Pode ser que alguns artigos eu vou ler, mas não todos. Primeira coisa, noção / natureza jurídica. Noção / natureza jurídica da prisão em flagrante. Ctrl E, trata-se. Calma aí, já tem alguém no bate-papo aqui. Sobe mais um pouco. Trata-se de medida de autodefesa social caracterizada pela privação da liberdade de locomoção bem grande, sem ordem judicial. Ó. Sem ordem judicial. Então, a prisão em flagrante não precisa de ordem judicial. É uma medida de autodefesa social. É da sociedade, visa proteger a sociedade. O crime está acontecendo. O crime está queimando. O flagrante vem de flagrare. Está queimando, está pegando fogo. Não preciso pedir para o juiz para prender ninguém em flagrante, não.
Nós vamos ver já as espécies de prisão em flagrante. Aconteceu prisão em flagrante, ó, as autoridades ou qualquer um do povo pode prender em flagrante. E eu não preciso de ordem judicial. É a única prisão que não precisa de ordem judicial. É a prisão em flagrante. Qual é a natureza jurídica? Natureza, Ctrl N, natureza jurídica, ó, é uma prisão pré-cautelar. Pré-cautelar. Por que pré-cautelar? Não tem o perigo em liberdades. O perigo em liberdades. O perigo em liberdades. A prisão em flagrante. A prisão em flagrante não tem o perigo em liberdades, de risco da liberdade. Deve ser, por isso, deve ser convertida em outra, vou já explicar o que é isso aí, outra medida cautelar. Por isso, a doutrina a chama de pré-cautelar. De pré-cautelar. Não entendi, professor. Bora lá. Como eu tinha explicado antes para vocês, toda medida cautelar do processo civil precisa de 2 requisitos. O chamado fumus boni iuris, lá no processo civil. Isso aqui é bom no quadro, que eu faço uma fumus boni iuris do processo civil, e o periculum in mora. Lá no processo civil, os 2 requisitos para o juiz decretar qualquer medida cautelar, ele precisa da fumaça do bom direito. Aparentemente, eu tenho que ter o direito, ó, e eu tenho que demonstrar para o juiz o perigo da demora de eu esperar o final do processo. É uma medida securatória e o juiz pode conceder para mim uma medida cautelar. O melhor exemplo, nós temos medidas cautelares inominadas. Eu estou com uma criança e ela está precisando de uma UTI infantil urgente, caráter de urgente. Vai lá no socorrão, isso o quê? Está todas lotadas. Nosso hospital de falta toda lotada. Não tem. O que eu vou fazer? Vou esperar meu filho morrer. Eu vou bater na porta do judiciário. Eu vou entrar com ação, com processo de conhecimento. Esperar 30 dias para dar o despacho de recebido. Então, eu preciso de uma medida de urgência. Essa medida de urgência é uma medida cautelar. Eu vou provar para o juiz que eu tenho direito à fumaça do bom direito, que meu filho tem direito, e eu vou provar para o juiz o perigo da demora. Seu juiz, se o senhor não me der urgente, hoje mesmo, essa medida cautelar, eu não sei se amanhã meu filho ainda está vivo. Ó, aí, então, é uma medida cautelar inominada. Aí, 2 requisitos, fumus boni iuris e o perigo in mora. Já a medida cautelar no processo penal, ela também precisa desses 2 requisitos. Só que os requisitos aqui mudam o nome. Não é fumus boni iuris. Aqui é fumus commissi delicto. Existe uma fumaça. Aparentemente aconteceu um crime, um delito. Ó, e o perigo da liberdade. O perigo que tem em deixar essa pessoa em liberdade. O perigo em libertar-se. Eu já disse para vocês que prisão é exceção. Eu devo demonstrar para o juiz o porquê que eu tenho que manter esse cara preso. Por que ele deve ser preso? Na prisão em flagrante não tem esse perigo em liberdade. O cara só tem, ó, o fumus commissi delicto. Para nós aqui é indício suficiente de autoria e materialidade. O cara está sendo preso em flagrante, foi ele que praticou, ele é o autor do crime. E a materialidade está lá. Agora, o risco de eu deixar ele preso ou solto, não tem. Na prisão em flagrante, ela não existe. Quando a gente for estudar a prisão preventiva, o perigo na liberdade está lá no 312. Ele traz os 4 perigos de liberdade de eu deixar ele em liberdade. Aqui não tem na prisão em flagrante. Como não tem, por isso que a doutrina diz que ela não é uma prisão cautelar. Ela não é uma medida cautelar. A prisão em flagrante é uma medida pré-cautelar. A natureza jurídica dela é de prisão pré-cautelar. Mais para cair prova. Ctrl N. Fases
Ctrl N, fases da PF, viu? Vou começar a usar PF, prisão em flagrante. Você bota aí prisão em flagrante. Depois eu quero estudar em casa, ver o PF. Será que é um prato feito isso aqui? Não vai entender o que é prato feito, né? Ó, escreva aí, prisão em flagrante. Fases da prisão em flagrante. Ó, captura. A polícia vai lá e captura a PM, na maioria das vezes. Vai fazer a condução coercitiva. O cara não vai porque quer para a delegacia. Ó, chegou na delegacia, o delegado vai fazer a lavratura do APF. O que é APF, professor? Auto de prisão em flagrante. O delegado fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante. Vai recolher o preso ao cárcere e vai fazer as comunicações. Comunicação para quem? O juiz. A Constituição é clara, todo preso deve ser comunicado imediatamente à prisão de qualquer pessoa. Para quem? Para o Ministério Público. Se ele não tem advogado, no final depois tem que remeter para a Defensoria Pública. Então, primeira fase, captura, a PM captura, conduz para a delegacia, o delegado lava o auto de prisão em flagrante, recolhe o preso ao cárcere, ele ratifica a prisão em flagrante que foi dada pelos PM e faz as comunicações. Ah, tá. E quais são as espécies? O que mais cai em prova são isso aqui. Espécie de flagrante. O primeiro é o chamado flagrante facultativo. Se é flagrante facultativo, é aquela que qualquer, vou deixar em negrito, do povo grandão pode prender em flagrante. Desde que tenha o quê? Coragem, né, Aldemar? Se o cara não tiver coragem, ele não prende ninguém em flagrante. Tem que ter coragem para prender alguém em flagrante, o bandido em flagrante. Qualquer flagrante facultativo, eu só prendo se eu quiser. Eu não tenho obrigação de prender ninguém, não. Mas se está acontecendo um crime, eu estou vendo um crime, está acontecendo um crime, a lei me assegura, a lei me assegura, se eu tiver coragem de eu prender uma pessoa em flagrante. Eu costumo dar um exemplo melhor que tem aqui. Acontece muito aqui em Imperatriz. Aconteceu muito, agora tem poucos. É o flagrante do mototáxi. Não é o flagrante do mototáxi? Vai furtar o mototáxi, ou vai praticar algum crime perto do mototáxi, para tu ver ataque, meu Deus. Só basta um, é capacetada para todo lado. Menino, fica igual um enxame de abelha de mototáxi em cima do peão e taca. O que eles estão fazendo? Prendendo o ladrão de bicicleta em flagrante. Que flagrante é esse? Flagrante facultativo. O crime está acontecendo, está pegando fogo, está queimando. Flagrante vem de queimar. Qualquer do povo pode prender em flagrante. Eu sempre me lembro uma situação, quando eu trabalhava em Palmas, e aí lá em Palmas tinha uma advogada que eu não botava muito fé nela, não. Ela era charralã, meio mocorongazinha ré. E aí ela mexia com o previdenciário, ganhava um monte de dinheiro com o previdenciário. E eu dizia, rapaz, mas que advogada burra. O pessoal, o servidor, gosta de chamar advogado de burro. Quando a gente está do outro lado do balcão, é que a gente sabe. Aí, rapaz, mas esse advogado é burro. E nenhum advogado sabe todos os procedimentos. A primeira coisa do advogado é humildade. Se você vai trabalhar em determinada seara, chega na secretaria judicial, se você for humilde e perguntar como é que funciona, mesmo que tenha um código te dizendo como é o procedimento, a prática, não, Aldemar, nós que trabalhamos, a prática muitas das vezes muda muito. E aí tem coisa que é simples, quem está lá dentro no dia a dia, mas quem está começando tem essa dificuldade. Eu achava ela amarrada. E aí eu a tinha, de certa forma, como burro. Diga, essa porra ainda ganha dinheiro. Burro. Aí, uma vez teve um itinerante aqui em Araguatins. A Justiça Federal veio com um itinerante e eu vim acompanhar um juiz, ser assessor do juiz nas audiências. Na segunda-feira, era na Câmara lá de Araguatins, lotado, cheio de gente, mais de 10 juízes federais, 10 bancas, um monte de audiência, aposentar o povo. E o juiz que eu ia trabalhar com ele atrasou. E aí o agente de transporte lá da Justiça Federal ficou aqui no aeroporto de Imperatriz esperando ele chegar. Ele vem de Goiânia. Rapaz, veio chegar umas 9h30 para 10 horas. O cara olhava para ele, Aldemar, pensava que ele tinha 20 anos de idade.
Um menino mesmo. E ele chegou de calça jeans, de camiseta de manga, tinha uma camiseta que mandaram fazer do mutirão de audiência, né? Com a camisa do mutirão de audiência, e eu todo de manga comprida, e ele todo de tênis, de calça jeans e com a camiseta. Bicho, numa ignorância, que canto de carroceria perdia. Chegou mais grosso que papel de rolar prego. Caba grosso, os velhinhos lá, moço, tudo humildezinho da roça, e ele metia temor, tocava o terror lá, igual os juízes federais de judia. Começava a audiência, chamava a testemunha. Aí na porta, para controlar as portas, tinha uns PM, né? Quando a testemunha começava, ele ia fazer a qualificação, aí eles faziam o compromisso de falar a verdade, metia a mão na mesa. Se o senhor mentir, eu lhe prendo. Moço, quando ele bateu a primeira vez, Ademar, eu estava do lado fazendo a audiência com ele. Minhas pernas tremeram todinho, eu fui para debaixo da mesa com medo do homem. Só me tremendo. E o homem, imagina o velhinho. O velhinho deve ter se obrado todinho, coitado. Como é que mente? Aí, rapaz, e ela era advogada. Moça, ela cresceu as petecas do olho desse tamanho assim. Caramba. Eu digo, eita porra. Aí eu fiquei na minha. Na segunda audiência dela, ela tinha 10 audiências, tudo dela. Aí eu sei que ele pensou, rapaz, essa advogada feia, eu vou aguentar ela amanhã todinha aqui. Tá com raiva também. Quando entra o outro processo dela, entra de novo a testemunha, ele fez do mesmo jeito, meteu a mão na mesa. Ainda foi pior. Se o senhor mentir, eu lhe prendo. Você tá vendo o policial já tá bem ali. E o policial tava na porta, né? Você sai daqui preso. Aí ela, do nada, eu me tremendo todo dia, levanta a mão. Doutor, excelência. Excelência. Eu, meu Deus do céu, me escondi atrás do computador. O que, é que essa mulher vai falar? Fica quieta, Derbal. Fiquei pensando. Ela, excelência, eu gostaria que o senhor explicasse para a testemunha que se ele mentir, ele vai responder um processo, um procedimento de falso testemunho. Doutora, a senhora quer dizer que eu não prendo? A senhora quer dizer que eu não posso prender? A senhora quer dizer que eu não prendo? Aí eu, Aí ela disse que, doutor, qualquer do povo pode prender em flagrante. Rapaz, ele, foi mesmo que dar um tapa na cara dele. Ele se murchou totalmente. Ela disse, qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante, doutor. Qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante. Rapaz, eu digo, essa mulher é o bicho. Pensa, uma advogada boa. Eu pensei depois. Rapaz, isso parece que é mentira. Depois dessa audiência, das outras em seguinte, ele tratou todo mundo com educação e ele explicava, olha, se for mentir, você pode responder pelo crime. Aí ainda virava para ela, tá bom, doutor, é assim, a senhora quer? Aí é sim, doutor, não precisa, ninguém tá aqui para brigar. Ninguém veio do sertão para mentir aqui, não. Aí, tá, ó. Flagrante facultativo. Presta atenção, qualquer pessoa do povo pode. O que é que eles vão fazer nas provas? Trocar o pode pelo deve. Vai tirar o pode e vai botar o deve. Qualquer pessoa do povo deve prender em flagrante. Não deve. Que deve porra nenhuma. Quem pode prender em flagrante é qualquer pessoa do povo. Pode é facultativo. Poder é faculdade. Ó, pode, eu posso, então eu posso prender ou não. É só lembrar do modo táxi. Flagrante facultativo, o modo táxi. O modo táxi é bicho que tem coragem de prender gente em flagrante. Eu não tenho. Corre longe de confusão. Mas se você tiver, você está amparado pela lei. Você pode. Se tem um flagrante facultativo, o próximo é o flagrante. Cadê meu B? B. Você não foi com a minha cara. B. Flagrante. Obrigatório. Flagrante. Obrigatório. Presta atenção. Flagrante. Obrigatório. Ó. Fica amarelo. No flagrante obrigatório, o que é que a lei diz? A lei diz, ó. A autoridade policial e seus agentes devem prender em flagrante. Quem é a autoridade policial? O delegado de polícia. A autoridade policial é o seu delegado de polícia. Quem são os seus agentes? Esses agentes aqui é no sentido amplo.
Eu tenho que olhar lá na Constituição tem os chamados agentes de segurança. O artigo 144 da CF, ó, vou botar aqui entre parênteses, artigo 144 da CF, ele traz lá alguns, compõe o sistema de segurança nacional, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar, a Polícia Civil e a Guarda Municipal nos municípios acima de, se eu estiver enganado, de 100 mil habitantes. Tem uma discussão muito grande se os agentes, se os guardas municipais podem ou devem prender em flagrante. Aqui, ó, obrigatória. Ah, professor, quer dizer que eu sou PM, eu trabalho lá, em homenagem ao meu amigo Daniel, lá em do Eliseu. E eu estou dentro do ônibus, quando chega no Itinga, parar. 4 caras anunciam o assalto do ônibus. Aí, como eu sou, né, policial, né, eu me enquadro nos agentes, que eu tenho o dever de prender esse flagrante, não é isso, né? Aí eu vou arrancar minha pistolinha do Estado, cautelada para mim, a .40, e eles estão, cada um, tem um até com a 12. Tem um cabo até com fuzil. Um monte de índio. E aí eu tenho o dever de prender esse flagrante. Preste atenção nessa observação. Observação. Não se exige atitudes heróicas. Você tem o dever de prender em flagrante. Eu lembro sempre, tinha no WhatsApp, corria um áudiozinho de um cabo, um sargento lá acho que na Paraíba, para Pernambuco, e o cupom mandava o rádio. Senhores, só vou comparecer ao Banco do Brasil, tem 5 homens com fuzil, metralhadora, tal. Aí ele disse, você está doido, né? Você acha que eu vou lá com meu 38 e meu parceiro com 5 homens com fuzil, com metralhadora? Você está ficando louco? Eu vou para o outro lado, eu vou para casa. Não se pode exigir dos agentes que guardam, compõem o sistema de segurança pública, atitudes heróicas. Aqui em Imperatriz, eu não sei se o Sérgio está na aula aí, deu para ver aqui, aconteceu uma situação em Imperatriz que mostra muito bem isso aqui. Não me lembro o ano, eu estava no Ministério Público, se foi 99 ou foi 2000. Foi 99 ou foi 2000. Se quem quiser buscar aí depois aí nos jornais, no Google, fazer uma pesquisa, pode ficar à vontade. O Sérgio está aqui não. Um policial civil, um agente de polícia, investigador naquela época, ele estava com uma mulher grávida, 8º mês de gravidez, e aí só existia um shopping na cidade. Quem é mais antigo aqui, só tinha um Shopping Timbira. Só existia o Shopping Timbira. Em frente ao Shopping Timbira, na Rua Ceará, hoje é cheio de oficina de moto. Mas antigamente as joalherias aqui em Imperatriz, todas ficavam na Rua Ceará. Por causa do shopping, né? Vou ver no shopping, aí tinha em frente a joalheria Real, a joalheria não sei o quê, cheio de joalheria. E aí ele estava de folga dele, com a esposa, comprando um enxoval para o filho. Estava lá no Shopping Timbira, quando ele só escutou, pega ladrão, gritando lá da Rua Ceará. Quando olhou, 2 pivetes, tinha feito um assalto, um roubo na joalheria, e saíram na bicicleta em disparada no sentido Nova Imperatriz. Ele, como tem o dever de prender em flagrante, né? O que é que ele fez? Deixou a mulher no shopping e saiu correndo com a pistola na mão atrás dos caras. E aí, na Ceará, quem conhecia mais Imperatriz, na Rua Bom Futuro com a Ceará, hoje é o Caninana Motos. Lá era o Correios. Tinha um Correios. Os caras dobraram no Correios, ali na contramão da Bom Futuro, e ele continuou, dobrou atrás dos caras. Os caras dobraram na Piauí e ele dobrou de uma vez na Piauí. Quando dobrou, tinha uma árvore, os caras se esconderam atrás da árvore, deram um único tiro. Pô, quando ele dobrou. Só foi um. E ele caiu morto. A PM já vinha na contramão na Rua Piauí, prenderam os 2 pivetes, 2 menores, adolescente infrator, foram presos em flagrante. E aí socorreram o agente de polícia e ele não conseguiu sobreviver e morreu no socorrão. Moço, a PM levou dali do Timbira para a delegacia do 1º distrito. A cidade de Imperatriz praticamente estava todo mundo no shopping, desceu a pé ali para o 1º distrito para ver o que ia acontecer. Multidão de gente, apresentaram os 2 na permanência. A delegacia do adolescente infrator era a primeira, bem na esquina onde é a delegacia da mulher hoje em dia. Aí o delegado era o Lima, ele disse, não, bora para lá para a especializada. Na hora de atravessar de uma rua para outra,
O outro compadre, que era agente de polícia, perdeu a cabeça, veio por trás do delegado e deu tuf, tuf. Deu um tiro na cabeça de cada um dos moleques, do adolescente. E matou o Rodolfo na frente de todo mundo. Aí os outros tomaram a fita do Paulo Negrão, que era do Bandeira 2, para tirar dúvida. Ele foi condenado, foi para júri popular, foi condenado, pagou a pena dele. Ó, por que aconteceu tudo isso? De uma atitude heróica de um agente de polícia que estava num dia, na folga dele, com a mulher fazendo compra, mas como ele era policial, ó, você tem um dever, você não tem peito de raça, você não é herói. Agora, para a prova, ó, tanto a autoridade policial, o delegado e seus agentes devem prender em flagrante. Eu vou ter que fechar aqui de novo, já que eu abro, para nós ter mais 20 minutos de aula. Some não. Vai só beber uma água rapidão aí.